boa noite a todos os nossos amigos telespectadores, a todos os nossos amigos internautas que estão ligadinhos em nosso programa Descobrindo os Enigmas da Bíblia. É uma série de programas onde estaremos aqui respondendo algumas perguntas e esclarecendo algumas dúvidas de nossos amigos internautas que enviaram e-mails através do Facebook e também do Twitter, e na medida do possível nós estaremos aqui respondendo e esclarecendo as dúvidas de nossos amigos que confiaram na nossa capacidade teológica para poder então trazer alguns esclarecimentos em relação à Bíblia. E hoje um assunto que eu vou abordar aqui, um assunto muito polêmico, um assunto que é pouco discutido na igreja, até mesmo nos cultos de terça-feira, nos cultos de doutrina, e a maioria das pessoas da igreja, os que congregam na igreja, eles têm dúvida em relação à Trindade. O irmão Cláudio, aqui de Curitiba, ele faz uma pergunta muito importante. Ele pergunta o seguinte: irmão Adão, gostaria que tirasse uma dúvida. A Trindade divina são três deuses? Ou um só? Jesus e Deus são o mesmo? É uma pergunta muito importante, porque a Trindade divina é pouco discutido na igreja. Então, não somente o irmão Cláudio aqui, mas existem inúmeras pessoas no Brasil e até mesmo no mundo que pensam da mesma forma, ou que têm essa dúvida. Se os três são o mesmo, se são três deuses. Mas antes de mais nada, eu gostaria de dizer e já esclarecer o seguinte: os três, eles não são três deuses, porque os três, eles são três pessoas separadas, três pessoas distintas, mas unidos eles são uma só pessoa. Jesus é um, o Espírito Santo é outro e Deus é outro. Só que unidos eles são uma só pessoa. Mas os três têm o mesmo poder, a mesma santidade, a mesma autoridade. Quando Jesus falou, quem vê a mim, vê o Pai, Jesus não estava falando que ele era Deus. Ele estava falando da sua santidade, da sua autoridade, da sua divindade. Deus, Jesus e Espírito Santo têm a mesma divindade, a mesma autoridade. Por isso que unidos eles são uma só pessoa. Então, existem muitas seitas que não acreditam na Trindade divina. E eles usam e abordam muitas questões para provar que a Trindade não existe. Eles dizem que os três, que Deus, Jesus e Espírito Santo são diferentes. Deus é maior que Jesus, que eles faz tipo uma pirâmide. Eles colocam Deus como em primeiro lugar. Deus é maior, Jesus o menor e o Espírito Santo o menorzinho. Que cada um tem menos poder que o outro. Então, nós cremos que, como já falei, os três são iguais, os três são três pessoas distintas, mas unidos são uma só pessoa e os três têm o mesmo poder e a mesma santidade. Então, essas seitas, eles não creem na Trindade e eles usam alguns argumentos. Em primeiro lugar, eles dizem que a doutrina da Trindade não é bíblica e o nome Trindade não tem na Bíblia. É bom que nós entendamos que existem pronomes e existem algumas frases que nós usamos no português que não tem na Bíblia. Por exemplo, você vai por exemplo, a palavra Bíblia. A palavra Bíblia você não encontra, de Gênesis a Apocalipse, você não encontra nas Sagradas Escrituras. Só que a palavra Bíblia vem do grego, que quer dizer biblion, que nada mais é que uma coleção de livros. Eu tenho em minhas mãos aqui a Bíblia Sagrada com 66 livros. Então, é um conjunto de livros que nada mais é que chama-se Bíblia, ou Biblion, que quer dizer coleção de livros. Então, você vai procurar, por exemplo, a palavra ascensão, você não vai encontrar a palavra ascensão. Ascensão fala de quando Jesus subiu ao céu, que está lá em Atos 1, versículo 11. Só que lá em Atos 1 e 11 não está escrito que ele subiu a ascensão ao céu. É uma maneira de nós dizer que Jesus, ele subiu ao céu, ele ascendeu ao céu. Isso quer dizer ascensão. Então, existem pronomes, existem algumas frases que não tem na Bíblia, mas nem por isso nós vamos questionar e dizer que não existe. Porque a palavra, a doutrina, nós podemos provar pela Bíblia que existe.
Eles alegam também dizendo assim que a Trindade não é bíblica, que a Trindade não existe na Bíblia. E nós vamos provar agora que a Trindade é bíblica e existe na Bíblia sim. Não existe o nome Trindade, como eu já falei de Gênesis e Apocalipse, mas existe a Trindade e podemos provar isso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é a Trindade divina. Então, para começar, nós vamos ver agora os três. Vamos abrir a Bíblia e vamos mostrar por dentro da Bíblia que os três existem juntos. E os três formam, então, a Trindade. Começando lá por Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então, a Bíblia nos diz o seguinte. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Observe que Deus disse aqui, façamos o homem. Veja que Deus não estava sozinho. Ele diz, façamos o homem, ou seja, vamos fazer o homem, conforme a nossa imagem. Não conforme. Se Deus estivesse sozinho, ele teria dito, eu vou fazer o homem conforme a minha imagem e a minha semelhança. Mas ele usou no plural, dizendo assim, façamos o homem, vamos fazer, conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, conforme a nossa santidade, conforme conforme a nossa imagem. Vamos fazer então. Agora veja o que diz ainda Gênesis no capítulo 3 e o versículo de número 22. A Bíblia diz assim, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. Veja que mais uma vez Deus usa no plural dizendo assim, que o homem é como um de nós. É como um de nós, como a Trindade, sabendo o bem e o mal. Agora veja o versículo, o capítulo 11 agora, e o versículo de número 7. Capítulo 11, versículo 7 é onde diz assim, eia, desçamos e confundamos ali a língua, para que não entenda um a língua do outro. Olha, mais uma vez, Deus usa no plural a palavra desçamos, ou seja, vamos descer. Se Deus estivesse sozinho, ele teria dito, eu vou descer e vou confundir a língua deles para que eles não entendam um ao outro. Mas ele disse, vamos descer, ou seja, desçamos. Essa passagem é quando Nimrod e aquela equipe estavam construindo a Torre de Babel, e a ideia deles era chegar até o cume do céu, chegar a uma altura imensa, talvez, quem sabe na mente deles, chegar até Deus, ou não sabemos o certo, mas Deus então resolveu parar com isso, acabar com essa história, e aí fez com que cada um falasse uma língua diferente. Hoje no mundo existe praticamente quase 200 línguas diferentes, dialetos, e quase no mundo inteiro vários tipos de dialeto e assim por diante, mas começou exatamente lá no tempo de Nimrod, já cerca de hoje quase 4.000 anos atrás. Então, isto chama-se Trindade. Os três estavam unidos, os três juntos formam um trio, a Trindade divina. Então podemos perceber que os três têm o mesmo poder, mas eles realizam as tarefas juntos, eles concordam com o outro, são unidos, e por isso eles se tornam três pessoas distintas, mas ao mesmo tempo são um só. Se nós aqui colocássemos Deus como sendo o maior que Jesus, nós estaríamos aqui, então, fazendo um politeísmo. Mas nós não podemos fazer isso, porque os três eles têm o mesmo poder, a mesma autoridade, os três resolvem junto as questões relacionadas com o mundo. Existem muitos outros versículos que tratam da Trindade divina. Nós podemos mencionar aqui para deixar bem claro para nossos amigos telespectadores, nossos amigos internautas,
Vamos abrir a Bíblia lá no Novo Testamento, em 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo de número 13, versículo 3, aonde a Bíblia Sagrada também diz assim, capítulo 13, versículo 3. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Veja que aqui menciona, o apóstolo Paulo mencionou os três separadamente. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Veja que ele atribuiu o poder aos três, o mesmo poder. Os três têm graça, os três têm bênção para nós. Em Atos capítulo 7, versículo 55, vamos ler agora também. Atos 7, 55 diz assim: mas ele estando cheio do Espírito Santo, aqui está falando daquele diácono de Estevão, que ele estava cheio do Espírito Santo e foi apedrejado até a morte. Mas veja bem o que diz a Bíblia. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Veja que Estevão, ele foi apedrejado e antes dele morrer, ele olha para o céu e falou em alta voz, dizendo: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Ele estava, veja que a Trindade é mencionada aqui, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Quando Jesus subiu ao céu, ele disse que enviaria o Consolador, o Espírito Santo. Ele disse outro Consolador, o Espírito Santo. Então, é uma outra pessoa, a que nós chamamos de terceira pessoa da Trindade, ele estava habitando em Pedro, ou melhor, em Estevão, porque o Espírito Santo habita em nós. Então, ele estava em Estevão, e Estevão viu Jesus e Deus. Então, os três separadamente. Agora veja também o que está em Lucas, capítulo de número 3, versículo 21 e 22, que diz assim: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é meu Filho amado, em ti me comprazo. Olha mais uma vez mostrando a Trindade divina. Veja que Jesus estava na terra, Jesus sendo Deus, uma divindade, ou seja, um ser divino, separadamente, Deus no céu e o anjo descendo em forma corpórea de uma pomba. Os três separadamente. Então a Trindade existe. Não tem como nós duvidar que a Trindade existe. Mas nós vamos provar mais ainda para mostrar que os três têm o mesmo poder. Porque essa seita tenta provar que só Deus tem todo o poder. E dizem: nós não cremos na divindade de Jesus. Eles dizem: nós não cremos que Jesus seja Deus porque ele é o primogênito da criação. Ele é o primeiro que foi criado. Ele é o primogênito de Deus. E daí ele cita o Colossenses capítulo 1, versículo 15, que diz assim, vamos ler Colossenses capítulo 1 e versículo 14 e 15. Diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Veja, eles dizem assim, está vendo? Nós não cremos que Jesus é Deus, que Jesus seja Deus, porque ele é o primogênito de toda a criação. E aí, se você não tiver um argumento bíblico, você vai ficar sem resposta para essa pessoa. Porque aqui está dizendo claro que Jesus é o primogênito da criação. Agora nós temos que então dizer o seguinte. Olha, a palavra primogênito, ele nem sempre está se referindo à primogenitura. Nem sempre está se referindo à primogenitura. Ele pode estar se referindo à primazia. E aí nós podemos abrir a Bíblia lá no livro de Êxodo, lá no início da Bíblia, no segundo livro da Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo de número 4, e o versículo de número 22, onde diz assim: então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Aí você diz, está vendo aqui?
como a palavra primogênito nem sempre está se referindo à primogenitura, aqui está se referindo à primazia, porque Deus está dizendo que Israel é seu primogênito. Mas desde quando que a nação de Israel é primogênito de Deus? Nunca foi, porque primogênito fala do primeiro. Israel não foi a primeira nação de Deus. Antes de Israel, teve a geração de Sete, a geração de Enoque, a geração de Noé, né, a geração de Abraão, até chegar em Jacó, porque foi depois de Jacó que surgiu a nação de Israel. A Bíblia diz que 70 almas, ou 70 pessoas da família de Jacó desceram até o Egito, o qual eles se multiplicaram. Depois de 430 anos, era mais de 2 bilhões e 700 mil pessoas que ficaram escravos no Egito. Então veja que não é a primeira nação de Deus. Agora veja o que diz ainda Jeremias. Jeremias, depois de Isaías, Jeremias capítulo 31, versículo de número 9, diz assim: virão com choro e com súplicas, e eu os livrarei, e eu os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de água, por caminho direito, no qual não tropeçarão, porque sou um pai para Israel e Efraim é meu primogênito. Olha, Deus chamando aqui Efraim de primogênito. Mas Efraim nunca foi primogênito, porque nós sabemos muito bem que José ele teve 2 filhos. José teve Efraim e Manassés. Só que Manassés ele nasceu por primeiro. Então Manassés aqui seria o primogênito. Só que como Deus amava Efraim e quis escolher Efraim, então Deus o chamou ele de primogênito. Mas por ordem dos filhos que nascem por primeiro, seria então Manassés. Então é que Deus tinha uma primazia. Ele queria em primeiro lugar Efraim. Então é por isso que nós temos que entender que nem sempre a Bíblia Sagrada está se referindo à primogenitura. Por isso que não podemos fazer uma doutrina de um texto sem que nós recorra à Bíblia para encontrar outros argumentos que possam esclarecer. Agora veja ainda 1 Coríntios, voltando lá no Novo Testamento, 11:3. Veja o que diz 1 Coríntios 11:3, que diz assim: mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é cabeça da mulher, e Deus é cabeça de Cristo. Ele diz assim, olha, nós não cremos, essa seita, eles dizem também, olha, nós não cremos, né, que Jesus seja Deus, porque Deus é o cabeça de Cristo. Aqui nesse versículo está dizendo que Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. E aí como que você vai argumentar com eles nessa questão e provar que Jesus também é Deus e tem o mesmo poder? Aí nós novamente dizemos o seguinte, é que Jesus teve 2 naturezas. Nós temos que esclarecer o seguinte, ele teve a natureza divina e teve a natureza humana. Então ele como divino, Deus é igual a ele. Agora ele como humano, ele estava aqui na terra subordinado a Deus, ele veio cumprir uma missão aqui na Terra. E essa missão seja ela para um pai, ou para um irmão, ou seja, para qualquer pessoa, se você prometeu algo, você tem que cumprir. E Jesus veio com essa missão, representar também o seu pai, representar o Espírito Santo na Terra. Então ele teria que cumprir essa missão. Então ele estava subordinado nessa questão. Deus era o cabeça, e ele o cabeça do varão. Amém? Então podemos entender através das 2 naturezas de Jesus. Então, como eu falei antes, cada um deles tem o mesmo poder, pois a Bíblia descreve que os 3 separadamente são chamados de Deus. Nós vamos ver agora, então, individualmente, cada um deles sendo chamado de Deus. Eu falei que cada um deles tem o mesmo poder. Vamos recorrer à Bíblia um pouquinho agora, mais à frente, em Efésios, capítulo de número 4, versículo 6, onde diz assim: um só Deus é Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Eles usam esse versículo aqui para provar que, mais uma vez, para provar que Jesus não tem o mesmo poder que Deus. Porque esse versículo está dizendo assim, um só Deus é Pai de todos, o qual é sobre todos. E aí, como que você vai argumentar se a Bíblia está dizendo aqui que Deus, que é o Pai de todos, e que tem todo o poder?
e que domina tudo. Então, aí nós buscamos um outro versículo, né, para combater esse e derrubar essa tese. Nós vamos agora lá em 1 João, capítulo 5, e versículo de número 20. 1 João 5 e 20, que diz assim: E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E o que é verdadeiro estamos, isto é, seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha que maravilha. Derrubou completamente a tese dessas seitas, podemos dizer assim, porque não são só umas que pensam assim, porque aqui está dizendo que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então não há por que nós duvidar que Jesus e Deus e o Espírito Santo têm o mesmo poder. Mas eles ainda não param por aí. Não é fácil você chegar, por exemplo, numa testemunha de Jeová, uma outra seita que crê assim, e você simplesmente ler um versículo e ficar convencido. Porque assim como uma pessoa aprende com seu pastor os ensinamentos, então eles não são diferentes. Eles já têm algo formado em sua mente. Então você não derruba uma tese de uma pessoa que pensa de uma forma simplesmente através de um versículo ou de uma citação. Então eles vão, com certeza, debater contigo. E aí eles buscam outro versículo lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 28, dizendo assim, que... Vamos ler o texto. Evangelho de São João, capítulo 14, verso 28, que diz assim: Ouviste que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior que eu. Olha só. Eles desviam, tá aí, ó. Eu quero ver você me provar agora que Deus é menor que Jesus, ou que Deus é igual a Jesus, porque aqui está dizendo claro que Deus é maior que Jesus. Então, aí, o que nós vamos fazer? Então, nós buscamos outra passagem bíblica em Colossenses 2 e 9, aonde que diz, vamos ler Colossenses 2 e versículo 9, diz assim: Porque ele habita corporeamente toda a plenitude da divindade. Versículo, olha só. Aqui diz assim, que em Jesus habita toda a plenitude da divindade. Ali diz, no versículo anterior que nós lemos, que Deus é maior. O próprio Jesus disse que Deus é maior que ele. Porque Jesus estava se referindo à sua natureza humana. Como eu já falei antes, ele sendo divino, ele já existia antes da criação do mundo. Porque lá em João, no Evangelho de São João, capítulo 1, a Bíblia diz que ele já existia antes da criação do mundo. E todas as coisas foram feitas por ele, nós vamos ver depois isso. E aqui em Colossenses 2 e 9 está dizendo então que nele habita toda a plenitude de Deus. Nele habita toda a glória, todo o poder. Então Deus ele e o Espírito Santo têm o mesmo poder. Veja o versículo 10 do mesmo capítulo. E estais perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Olha, aqui está dizendo que Jesus, além de tudo, ele é o cabeça de todos os anjos do céu, de todas as potestades e de todo o ser humano. Então ele também tem todo o poder. Aí veja que nessa passagem Paulo está falando sobre Jesus divino, que nele habita toda a glória. Nós temos que deixar claro a eles que Jesus teve duas naturezas, como eu já falei. Lá em João, como eu já mencionei, 1 e 1, a Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus estava no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele também. Deus, o Espírito Santo e Jesus foi que fizeram o mundo, que criaram o mundo e criaram o ser humano, e tudo que existe na terra, nos céus e nos planetas foi feito através de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Amém? Aí, mas eles não param por aí. Eles não param por aí. Nós vamos mostrar ainda que agora a natureza humana de Jesus e a natureza divina, para que o nosso amigo telespectador e também internauta e nosso amigo Cláudio, que fez essa pergunta,
entenda essas duas naturezas. Veja ainda João, capítulo 12, verso 45, que diz assim, aqui ele está falando da divindade dele, observe. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Olha, antes Jesus falou, o próprio Jesus falou que o Pai é maior que ele, mas agora ele está dizendo que quem vê ele, vê o Pai. Porque agora ele está falando de um ser divino, dele como Jesus, o Salvador, e não como humano. Estão me entendendo? Então, agora vamos ver Jesus falando da humanidade dele, em João 8:54. Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. Então, Jesus está falando da humanidade dele, e se ele glorificar a humanidade dele, de nada adianta. Então, ele tem que glorificar a divindade dele, porque procede, os dois são igual, Pai e ele são igual na divindade. Eles dizem assim, Jesus não pode ser Deus porque Deus é o único. Como eu já falei naquele versículo anterior, agora eles buscam outro versículo, lá no livro de Lucas, ou melhor, de Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo 4, aonde diz assim, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Veja o que diz a Bíblia. Vamos ler esse texto. Êxodo, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, observe aqui. Deixa eu achar um outro versículo aqui ainda. Para nós entender melhor esse texto. Esse texto aqui, de Deuteronômio 6 e 4, ele está falando de um único Senhor. Aí, essa seita, principalmente a Testemunha de Jeová, ele diz assim, está vendo? Aqui está se referindo ao Deus verdadeiro, Jeová, como único Deus. Então, Jesus é menor que Deus e o Espírito Santo também. Aí, como que nós vamos argumentar contra ele agora, no sentido de provar que Jesus é igual a Deus? Aí nós temos que dizer o seguinte, no original hebraico, essa passagem não está se referindo à unidade absoluta, não está se referindo à unidade composta, e sim, ou melhor, no original hebraico, esta passagem, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, ele não está se referindo ao Deus absoluto, e sim à unidade composta. A unidade composta no hebraico, essa passagem se pronuncia errad. E se fosse uma unidade absoluta, se pronunciaria Yahid. Então, quando você lê, ouve Israel, o Senhor é nosso, errad, está se falando que ele é o Deus composto em três pessoas, sendo os três o único Deus. Porque ali a nação, as pessoas em volta, as pessoas pagãs serviam muitos deuses, a infinidade de Deus. Então eles queriam provar que a Trindade divina é o único Deus. No hebraico, então, existe a passagem, a palavra, a pronúncia composta, que é errad, e a palavra absoluta, que é Yahid. Quer ver outra passagem aqui onde que se pronuncia Yahid? Está lá em Gênesis, capítulo 22, e versículo de número 2, que diz assim, e disse, toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, que amas, e vai à terra de Moriá e oferece ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então, essa passagem, teu único filho, quer dizer, Yahid, é absoluto mesmo, porque no caso de Isaque, nessa passagem, era o único filho de Abraão que tinha a promessa, o único filho que tinha a promessa de Abraão, e Abraão iria oferecer ele em sacrifício a Deus. Então, essa passagem é Yahid.
Agora veja outra passagem importante que você já vai entender, Gênesis capítulo 2 e versículo 24, que diz assim: portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Olha aqui, essa passagem é uma unidade composta, se pronuncia errade, porque são duas pessoas separadas, distintas. Mas depois que se casam unidos, eles são uma só. Uma só, isso que é importante. A Trindade divina não é diferente. Eles são três pessoas distintas, separadas, mas unidas eles se tornam uma só pessoa. Então, antes de mais nada, antes de você tentar entender um texto da Bíblia e que fique com dúvida, você tem que ter em mente. Primeiro, os três são três pessoas distintas, mas unidas se tornam uma só pessoa. Os três têm o mesmo poder, santidade, humildade, poder, glória, honra. Os três são iguais. E que, às vezes, está se referindo à humanidade, existe texto que está se referindo à humanidade de Jesus, e texto que está falando da divindade. Você tem que, então, entender que Jesus é Deus e que ele tem todo o poder e toda a glória. Então, quando você vai ler um texto que está rebaixando, podemos dizer assim, Jesus, ele não está se falando da santidade, da divindade, sim, da humanidade. Mas agora eles tentam provar pela Bíblia também que o Espírito Santo não é Deus. Eles dizem que o Espírito Santo não é Deus. Então, nós vamos provar que o Espírito Santo também tem o mesmo poder. Eu provei que Jesus tem o mesmo poder que Deus, e agora vou provar pela Bíblia que o Espírito Santo também tem o mesmo poder. Agora vamos abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, verso 3, para provar que o Espírito Santo também tem o mesmo poder. Veja o que diz a Bíblia. Ou melhor, o Espírito Santo sendo chamado de Deus aqui. Vamos ver. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando não ficava para ti, e vendida não estava no teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu... Por que Satanás formou esse desígnio em teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Veja que a Bíblia está dizendo que ele mentiu ao Espírito Santo, que foi a mesma coisa que mentir para Deus, porque eles têm o mesmo poder. Aí eles dizem: nós não cremos no Espírito Santo sendo uma pessoa, mas que ele seja uma força ativa. Principalmente a Testemunha de Jeová acredita que o Espírito Santo seja uma força ativa. Existem outras seitas ainda que pensam que o Espírito Santo seja tipo uma energia. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e trocando umas ideias concernentes à Bíblia, porque tudo que eu falar aqui, eu quero deixar claro que não é para ofender este ou aquele outro, não é para ofender alguém da Testemunha de Jeová ou de qualquer outra seita, por ele pensar ou interpretar a Bíblia dessa forma. O meu conceito aqui é teológico, só na linha do raciocínio teológico concernente à interpretação mais correta que nós achamos da Bíblia Sagrada. Porque nós podemos provar pela Bíblia, com muitos argumentos, que pode ser comprovado por vários teólogos do mundo inteiro, que realmente a Bíblia se interpreta dessa forma. E não da forma que algumas pessoas pensam ou interpretam da maneira que acham que deve ser. Então, eles dizem assim: olha, o Espírito Santo é uma energia. Então, eles comparam até com uma bateria. A bateria, quando descarrega ela precisa de uma carga. Então, é colocado 2 cabos nos polos da bateria, e passa pelo aparelho. Do aparelho vai um rabicho, vai na tomada, e da tomada então entra a energia pela tomada, passa pelo aparelho e aí carrega a bateria. Então eles acreditam mais ou menos assim: Deus envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo é uma força, uma energia que vai nos enchendo, assim como carrega a bateria, vai nos enchendo do seu Espírito. Mas não é assim que funciona. O Espírito Santo, ele habita em nós. A Bíblia diz em 1 Coríntios 3:17 que nós somos o templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em nós. Então, ele habita dentro de nós. Ele não é uma força de fora que ele vem. E é muito diferente, é bom deixar bem claro que o Espírito Santo hoje atua em nossa vida diferente do Antigo Testamento. No Antigo Testamento ele vinha e pousava sobre as pessoas.
Aí tem uma grande ligação com essa força, tipo força de energia. Ele habitava na pessoa, usava a pessoa e depois se retirava. Assim como em Sansão. Ele vinha e trazia força para Sansão, depois se retirava. Pousou em Moisés, em Gideão, né, em muitos outros personagens do Velho Testamento. A Bíblia diz que ele possuía, que ele usava, que ele pousava, enfim, diferente do Novo Testamento. Hoje ele habita em nós. Jesus disse: eu vou para o Pai e envio outro Consolador, ele ficará convosco todos os dias e ele vos ensinará o caminho. Então ele está conosco. Então, aí eles dizem assim, principalmente a Testemunho de Jeová, eles usam um texto de Atos dos Apóstolos 2 e versículo 4, que eu faço questão de ler, 2 e versículo 4, que diz assim: e foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aí eles dizem assim, tá vendo? O Espírito Santo não é uma pessoa. Porque como pode ser uma pessoa e ao mesmo tempo entrar dentro de outro? Não pode um corpo entrar dentro de outro corpo. Estão me entendendo? Então, o Espírito Santo não é uma pessoa, ele é uma força ativa. E aí, como que nós vamos combater isso se a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo? O Espírito Santo entrou dentro deles. Aí nós temos que dizer o seguinte, olha, você crê que Satanás é uma pessoa? Eles dizem, olha, nós cremos, Satanás é uma pessoa. Por que vocês creem que Satanás é uma pessoa? Nós podemos argumentar. Sério, olha, Satanás apareceu para Jesus lá no monte, ele tentou Jesus por 3 vezes, e muitas das vezes ele apareceu. Então ele é uma pessoa. Aí nós dizemos, muito bem, chegou ao ponto que eu quero. Aí você pede para ele abrir a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 22, versículo 3, aonde diz assim, capítulo 22, versículo 3 diz assim: entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, o qual era um dos 12. Aí você vai dizer, tá vendo? Você crê que Satanás é uma pessoa. E como que Satanás entrou em Judas se Judas também era uma pessoa? Aí que você vai derrubar essa tese deles. Então aí você vai dizer, assim como Satanás entrou em Judas, sendo uma pessoa, o Espírito Santo também é uma pessoa e entrou no dia de Pentecostes nas pessoas, batizando com o seu Espírito, porque ele também é uma pessoa. Só que é uma pessoa invisível, é uma pessoa espiritual. Estão me entendendo? Amém? Outro meio que nós podemos provar também que o Espírito Santo é uma pessoa por 3 argumentos. Porque para ser uma pessoa, a pessoa precisa ter 3 faculdades. Ele precisa ter o intelecto, a razão, que é a mesma que a personalidade, e também a emoção, que é o mesmo que sentimento. E nós vamos buscar rapidamente, para nós encerrar, que o programa já está chegando ao fim, João capítulo 14, verso 26, rapidamente, vou ler, que diz assim, 14, 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. A faculdade que faz a pessoa lembrar? Intelecto, vai lembrar de tudo. Vamos ver agora João 16, e versículo de número 7, todavia vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Vamos ver o versículo 8. O versículo 8 de João, versículo 8 de João 14, versículo 8, que diz assim: disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Filipe, que quem vê a mim, vê o Pai. Então aqui Jesus está falando exatamente que ele, sendo o Pai, enviou o Espírito Santo. Então, o Consolador, ele virá e vos fará lembrar de tudo quanto vos tem ensinado. Então, o que faz lembrar é a personalidade. O intelecto, ele faz lembrar. E o Espírito Santo, usando
a personalidade, a razão, ele faz com que a pessoa tenha capacidade de ensinar. Vocês estão conseguindo me entender? Agora vamos ver a emoção e sentimento. O Espírito Santo também ele tem sentimento. Efésios, rapidamente, estou aqui falando rápido, não sei se vão conseguir me entender, porque o tempo já está terminando. Eu tenho aqui 1 minuto. Efésios capítulo 4, versículo 30 diz assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Veja que o Espírito Santo ele é uma pessoa porque ele se entristece. Então o Espírito Santo ele tem emoção e tem sentimento. O que eu quero dizer para você é que o Espírito Santo ele se entristece. Então muitas das vezes você acaba entristecendo o Espírito Santo, e às vezes você também fica triste, passando por uma luta, por um problema, e o Espírito Santo não consegue alegrar a tua vida porque você entristeceu a ele. Então eu espero que tenha sido claro para nosso amigo Cláudio, para nossos amigos telespectadores, internautas que estão nos escutando. Se você quiser deixar um comentário, de repente enviar uma pergunta, uma sugestão, envie para adãozinhos@bol.com.br, que é o nosso Twitter. Estou à disposição a responder as suas perguntas. Muito obrigado a todos. Em nome de Jesus, fique com Deus. No próximo programa estaremos aqui respondendo mais perguntas de nossos amigos telespectadores. Obrigado, em nome de Jesus.